aqui é o Alex Dependência Financeira 72, bem? Vamos conversar sobre esse fundo imobiliário FVPQ11. É um monativo e esse shopping, ele fica no Rio de Janeiro. É um fundo passivo, né? Então dá chance para o gestor fazer besteira e ficar comprando, fazendo dívida. E o único trabalho dele é administrar bem esse fundo imobiliário. Vou deixar aqui no card e na descrição o vídeo na época que eu comentei, né, que esse fundo imobiliário era bem interessante para comprar, porque estava com bastante desconto. E acabei comprando naquela época e aportando. Quando começou a cair mais, eu fui aportando mais ainda, né? Então eu estou com um preço médio bem interessante nesse fundo imobiliário. No final de abril, tive uma surpresa bem agradável, né? Que o dividendo de 50 centavos passou para R$ 1. Mas isso aqui não é. Esse dividendo não vai ser constante, né? Teve um extraordinário aqui que eu dei uma olhada no relatório. Como é o relatório de abril, né? Não dá para saber. Só a gente vai ter que aguardar o relatório de maio aqui para saber por que teve essa alta aqui na distribuição. Em relação ao valor de cota a mercado agora, ele entregou um impressionante dividend yield aqui, ó, de 1,67%. Está cotado a R$ 60,02. Tem entregou um dividend yield de 9,71% em 12 meses. P sobre VP de 0,34, quer dizer que está 66% abaixo do seu valor patrimonial. Liquidez diária de R$ 79 mil, R$ 80 mil. Então, um ponto de atenção aí, você tem que... Para quem quer entrar com 20, 30 mil nesse fundo aí de uma vez só, tem que tomar um certo cuidado com a do spread, né? Para não acabar comprando as cotas desse fundo num valor muito alto, né? Então aí, variação de 12 meses aqui, ó, de menos 20%. Lembrando que o valor patrimonial por cota é de R$ 174,73. E a cota mercado agora está a R$ 60, dá para quase triplicar o seu valor, né? Se caso chegar no seu valor patrimonial por cota. O fundo já chegou a ser cotado por 250, R$ 260 por cota. Depois de lá para cá, tava bem aqui, depois nessa época veio a pandemia, depois só veio a ladeira abaixo aqui caiu, fechamento de shopping, vacância, e chegou no seu fundo aqui, ó, nossa senhora, nos R$ 42 aqui, ó. Pena que tem que eu falei, esse fundo a gente nunca sabe quando é o fundo, né? Depois começa a subir a gente fala, podia ter comprado, mas já passou, né? E agora estamos a R$ 60,02. De abril de 2025, graças a Deus não tem taxa de performance. O fundo teve início em novembro de 94, é um fundo bem antigo, né? E tem uma taxa de administração de 0,12%, é um fundo passivo. O fundo teve avanços importantes em negociação de novos inquilinos, né, para novas lojas. E teve uma assinatura de um contrato de locação importante aqui, ó, para a Redditor. Para a instalação de um centro médico dentro do shopping, no segundo pavimento. O centro médico ocupará uma área relevante de 1.308 metros quadrados, impactando positivamente o indicador de vacância, que diminuirá em 2,32%. O centro médico fornecerá no local consultas médicas e exames com mais de 20 especialidades. A ideia da instalação desta operação é descongestionar o Hospital Barra d'Or, localizado ao lado do shopping. Ou seja, o centro médico recebe o participante e realiza exames, enquanto que o hospital focará a operação em internações e quadros mais complexos. Resumindo, aumento de receita de locação, aumento de receita de estacionamento, vai aumentar o volume
pessoas transitando no shopping, consequentemente, as lojas que estão no shopping também vão aumentar as suas vendas também, né? Então esse é um ponto bem positivo para o shopping. Essa locação vai ter uma carência no período de obras, só vai ter impacto positivo na receita no final do segundo semestre deste ano. E com a entrada da Redditor no shopping, outras lojas que possuem correlação nesse ecossistema começam a ser prospectadas, como clínicas de exames, drogarias e outros. Então, a gente vai segmentar mais para essa área médica ali, o shopping. E temos outros interessados, como cartório de registro de imóveis, operações de modas esportivas e outros aí, ó, que pode impactar positivamente na vacância aqui, ó, em 3% total. E o Via Parque apresentou um patamar de venda de 26 milhões e 400, uma leve queda anual de 0,5%. E aqui eles falam que a Americanas atingiu um patamar de 1 milhão e 400, uma alta anual de 50%, e a loja da Cacau Show e Copenhagen com vendas no patamar de 350 a 300 mil respectivamente, com variação anual acima de 100%. Teve um faturamento aqui de 2 milhões e 400, uma queda de 23,2% na comparação anual. O aluguel mínimo, que é referente ao aluguel do espaço, teve uma queda de 15,5%. E esse aluguel variável é em relação à sua lucratividade. O inquilino tem que pagar um aluguel variável de acordo com a porcentagem das suas vendas. Isso aqui teve uma queda de 34%, ambos na comparação anual. As quedas foi devido aos descontos contratuais, né, que eles fizeram, né, para permanecer os inquilinos. Eles deram descontos e com a diminuição das vendas, o aluguel variável deu uma caída também. A inadimplência marcou um patamar de 9,1% de vários inquilinos. E teve uma recuperação de inadimplência aqui, ó, de Qualistage, Chinelos, Tim Atena e Belware, perfazendo um total de aproximadamente R$ 271 mil. Grande surpresa aqui nesse relatório, que é uma surpresa positiva, né? É que a nova administradora aí conseguiu diminuir a sua despesa em 41,8%, que foi de aproximadamente R$ 1 milhão. O resultado do estacionamento também foi incrível, de R$ 2 milhões, que apresentou uma alta de 94,6% versus abril do ano passado. E essa alta se deve por causa da contratação da nova operadora de estacionamento, que é a Brasil Park, que o total será de R$ 1 milhão, com recebimento de 500 mil no mês de abril. Que a receita menos despesas do shopping com estacionamento, a receita foi de R$ 3 milhões, marcando uma alta anual de 62,1% e queda acumulada no ano de 15,6%. O fundo vem promovendo alguns eventos para melhorar o seu fluxo de clientes, né, andando no shopping. Aqui em 2023 o fundo já chegou a pagar R$ 1,24, 62 centavos, 82 centavos, R$ 1. Ele variava bastante, né? E teve um mês aqui, ó, em outubro de 2024, ficou sem pagar. Aí o pessoal ficou tudo doido, achando que o fundo imobiliário ia acabar, né? Aí ele conseguiu começar a pagar novamente 30 centavos e hoje estabilizou em 50 centavos. Mas só que quem tinha cotas no final de maio para junho,
vai receber uma bolada aí de dividendo, né? R$ 1 por cota. A estruturada ainda não se recuperou, né? Desde 2023, né? Ainda está abaixo aqui das médias. E o estacionamento também, o NOI. A receita menos despesa mais o estacionamento só conseguiu dar uma recuperada agora, em abril. Muito por causa do estacionamento, que teve bastante fluxo de carro, né? Nesse período. E no resultado do estacionamento, ele também não conseguiu superar ainda os anos anteriores, né? Só aqui ó, em abril, deu essa estilingada aqui para cima, que, que o resultado foi de R$ 2 milhões. Como esse relatório é de abril, ainda nem chegamos ao final do ano, né? A gente observar, 2023, 126 milhões, 110 milhões. Só em 2025, então, e esse relatório é de abril, já está em 104 milhões e 650. Então, o fundo está começando a se recuperar aqui, ó. Resultado operacional, renda mínima mensal de 1.765.000, aluguel variável de 90 mil, mall e mídia, e uns quiosques, essas coisas que ficam fora das lojas, né? Aluguel total de 2.381.000, tem uma despesa operacional de 995 e o NOI, que é a receita menos despesa, foi de 1.012.000. Só o estacionamento, ó, a pancadinha, R$ 2 milhões. Um resultado total aqui, ó, de R$ 3 milhões. Que é o ativo do FVPQ. Fica na Vida Ayrton Senna 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Uma ABL de 56.478 metros quadrados, 238 lojas. Participação do fundo imobiliário é 100% nesse shopping. Eu quero conversar com vocês, galera. Eu tenho esse fundo na minha carteira da aposentadoria. Eu comprei para gerar ganho de capital. A cotação estava em patamares bem interessantes. Eu soltei um vídeo falando que eu estava interessado nesse fundo imobiliário. Naquela comecei a aportar. E mesmo nas quedas ali começou a cair. Quando descontou bastante a cotação, andei aportando, né? Então meu preço médio está bem interessante nesse fundo imobiliário. Isso, se vocês acham interessante investir, vocês acham arriscado porque é mono imóvel, comente aí nos comentários, tá ok? Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!